Ezequiel 25 nos apresenta uma série de profecias dadas pelo profeta Ezequiel contra as nações vizinhas de Israel. Essas nações haviam se alegrado com a destruição de Jerusalém e do templo, e agora estavam prestes a experimentar o julgamento divino por sua arrogância e maldade. Deus dirige sua palavra às nações vizinhas a Israel. Isto ocorreu porque elas se alegraram com a ruína de Israel e Judá. Com efeito, o Senhor Deus dirige Ezequiel a profetizar contra elas. Embora Deus estivesse julgando seu povo, isso não o alegrava. Com isso, ao ver as nações inimigas zombando deles, ficou indignado. Isso nos mostra o quanto Ele nos ama e tem cuidado de nós. Não devemos cair na tentação de achar que não somos amados, que Deus não se importa, que se esqueceu de nós. Isso é tudo mentira do diabo. Deus nos ama profundamente e intimamente, e não fica feliz em nos ver sofrer. É sobre isso que vamos estudar neste vídeo, então não esqueça de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, para que você não perca nenhuma parte dessa série, e deixe o like. Com o seu like você nos ajuda a alcançar mais pessoas por meio do ensino da palavra do Senhor Jesus. Fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. O capítulo 25 de Ezequiel possui 4 partes. Nós vamos estudar cada uma delas. Lembrando que se você quiser ter acesso a esse mapa mental, é só acessar o jesuseabiblia.com, Ezequiel capítulo 25. Ou, se você preferir, pode acessar pelo link que está aqui na descrição. Eu não vou ler todos os versículos do capítulo para que o estudo não fique muito grande. Se você quiser ler, você também pode fazer isso acessando ao estudo no site, tá bom? Parte 1, versículos 6 e 7. Nós vamos ver o julgamento do Senhor Deus contra Amon. E diz o seguinte, o texto sagrado: porque assim diz o soberano Senhor, visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel, por essa razão eu estenderei meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. Eu os destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber com relação a esse texto. Primeiro, Amon, uma nação vizinha de Israel e Judá, se alegrava com a queda de Jerusalém, se aproveitou da situação para atacar as terras desprotegidas de Judá, ou seja, quis tirar proveito da vulnerabilidade do povo de Deus. Segundo, Deus julga Amon por sua maldade e arrogância. Ele promete trazer vingança sobre a nação e trazer o seu povo de volta para casa. Ao passo que Deus promete que vai restaurar a sorte de Judá, ou seja, trazer o seu povo de volta, ele diz que dos descendentes de Amon não se verão mais sobre a face da terra. E terceiro, a soberania de Deus se estende a todas as nações e ele não tolera maldade. Devemos temer ao Senhor e buscar viver de maneira justa e piedosa, sabendo que um dia ele trará justiça sobre todas as nações. Muitas vezes eu fico observando a maldade das nações contra os cristãos, a maldade da Coreia do Norte, da China, muitas vezes, países como o Afeganistão, países em que o cristianismo não é tolerado e que os nossos irmãos são mortos, perdem seus bens por causa da sua fé em Jesus. Elas se acham inatingíveis, que nada poderá atacá-las, mas a soberania de Deus, os atos de soberania de Deus, ninguém pode escapar. E no seu tempo determinado, o Senhor Deus age contra qualquer governo, nação ou quem quer que seja. O texto continua, e aqui na segunda parte, nós vemos o julgamento do Senhor Deus contra Moabe, dos versículos de 8 a 11. E veja o que diz o texto sagrado, nos versículos 8 e 9. Assim diz o Senhor Deus, porquanto Moabe e Seir dizem, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Por isso, eis que eu descobrirei o lado de Moabe, para que deixe de ser povo, desde uma cidade até outra. São as melhores do seu termo, a glória dos seus limites, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriat-Aim. 3 coisas importantes que nós precisamos saber sobre esse texto. Primeiro, o julgamento de Moabe era justificado por sua soberba e desdém em relação ao povo de Deus. Segundo, o castigo divino contra Moabe seria severo, com destruição de suas cidades e territórios. Terceiro, o propósito do juízo era trazer à tona a soberania e santidade do Senhor diante das nações circunvizinhas.
Essas nações também se alegraram com a ruína de Jerusalém, além de se aproveitar. O historiador Flávio José conta que enquanto os judeus estavam sofrendo, oprimidos e fracos por causa da invasão de Nabucodonosor, muitos desses, Amon inclusive, invadiu depois da saída de Nabucodonosor para atacar mais uma vez os judeus, se aproveitando da sua fraqueza. Então, o motivo da ira de Deus contra essas nações é por causa da sua covardia. Eles não consideraram o momento de fragilidade que aquele povo estava vivendo e partiram para cima para atacá-los. O Senhor Deus disse que isso não ficaria impune. O texto continua e aqui na terceira parte nós vemos o julgamento contra Edom, mais uma nação que se aproveitou da fragilidade do povo, dos versículos de 12 a 13. Eu vou ler o versículo 13. Assim diz o Senhor: estenderei o braço contra Edom e matarei os seus homens e os seus animais. Eu arrasarei desde Temã até Dedã. Eles cairão pela espada. E nós devemos ter em mente aqui. Primeiro, o motivo do julgamento. Edom se vingou de Judá e se apropriou de sua terra após a queda de Jerusalém. Vendo? Segundo, Deus prometeu punir Edom por sua arrogância e por se alegrar com o sofrimento de Judá. Terceiro, o propósito final do julgamento. Deus iria mostrar sua santidade e justiça ao punir Edom, para que todos soubessem que ele é o Senhor. O objetivo de Deus era, além de mostrar que ele era soberano, e Jerusalém e Israel e Judá estavam passando por aquilo porque haviam desobedecido ao Senhor, mas ele continuava sendo o Senhor. E essas nações acharam que Judá estava abandonado, que Deus não faria mais nada, mas ele fez. Ele julgou as nações por causa de sua maldade. Isso também é uma maneira de o Senhor mostrar, apresentar seu poder, sua sabedoria, sua soberania sobre as nações. O texto continua e na quarta e última parte nós vemos julgamento contra os filisteus, dos versículos de 15 a 17, e veja o que diz o versículo 16. Assim diz o Senhor: eis que eu estenderei a minha mão contra os filisteus e exterminarei os quereteus e destruirei o resto da costa do mar. Três coisas importantes que nós precisamos saber sobre esse texto. Primeiro, a causa do julgamento era a falta de respeito e a alegria com a queda de Judá, mais uma vez. Segundo, a natureza do julgamento, extermínio e destruição. Eles também se aproveitaram da fragilidade dos judeus. Terceiro, o resultado final, o reconhecimento da soberania do Senhor pelos filisteus e os outros povos. Mais uma vez, o Senhor Deus queria mostrar para essas nações que ele era o Senhor de todas as coisas. Qual a grande lição do capítulo 25 de Ezequiel? Na minha opinião, é a de que Deus é um Deus justo que não tolera injustiça. Ele julga as nações que se rebelaram contra ele e se opõem ao seu povo escolhido. O Senhor leva a sério o pecado e suas consequências, e nenhuma nação está isenta da sua ira. Portanto, é muito importante que todos se arrependam e busquem a Deus, porque ele é misericordioso e perdoador. Também é necessário lembrar que Deus cumpre suas promessas e que seu plano de redenção se realiza, mesmo que isso signifique julgar as nações. O livro de Ezequiel nos lembra que Deus é soberano e que sua vontade prevalecerá, independentemente das circunstâncias ou das nações que se levantem contra ele. Eu gosto muito do livro de Ezequiel também por isso, porque quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, vemos que muitas nações, muitos governos se acham demais. Eles se acham, que eles estão no poder e tal. Mas quando eu leio esses relatos, esses fatos bíblicos, eu lembro que Deus é soberano, que o Senhor é quem está no governo e no domínio de todas as coisas, e que nós podemos descansar o nosso coração nele, que no tempo certo ele fará justiça ao seu povo. Todo o juízo que Judá e Jerusalém estão experimentando, e também as outras nações em Ezequiel 25, é fruto de não conhecer ao Senhor e a sua palavra. É por estarem distantes. Muitos cristãos, felizmente, não conseguem desenvolver relacionamento profundo com Jesus porque não conseguem ler, entender e praticar a sua palavra no dia a dia. Você tem dificuldade com isso, precisa de ajuda? O meu curso, Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia, é uma ferramenta poderosa para lhe ajudar
a ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia e levar o seu relacionamento com Jesus para um outro nível. Você quer mais informações sobre o curso? Basta clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. Se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Santo é o Senhor. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.